Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céus. Senhor Deus, que o seu nome seja exaltado, Pai, em nossas vidas. Que tudo que elogia, Senhor, as coisas que a gente faz sejam voltadas para Ti, Senhor, sejam para engrandecer o Teu nome e reconhecer que o Senhor tem sido gracioso e bondoso conosco, Pai. Faz de nós Teus verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade, que vivem em santidade, Pai, que vivem conforme a Tua imagem e semelhança, Senhor. Queremos ser Tuas cópias. Queremos adorar a Ti através das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Pai, ajuda a gente, Senhor, a viver em santidade, Pai, dizendo palavras que engrandecem o Teu nome, pensando em coisas que louvam o Senhor. Obrigado, Deus, pelo estudo da Tua palavra. Obrigado por esses irmãos e irmãs que têm se dedicado, Senhor, em estudar a Tua palavra o ano inteiro, a Bíblia toda, o ano todo, Pai. Obrigado, Deus, pela vida de cada um, Pai, que tem se dedicado. E eu oro, Deus, para que esse investimento que nós estamos fazendo, Senhor, em estudar a Tua palavra, seja uma semente plantada num solo bem preparado, que ela cresça, que ela possa frutificar, assim como o Senhor fala do grão de mostarda, que é tão pequenininho, Senhor, mas que depois ela se torna uma árvore que acolhe
as aves, que os passarinhos fazem seus ninhos. Deus, cresce em nós, Pai, a Tua palavra, a Tua vida, que possamos ser a expressão da Tua glória aqui na terra, Pai. Te pedimos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. A gente está entrando hoje em segunda carta de Coríntios, né? E é interessante, né, pessoal, que no Velho Testamento a minha Bíblia, ela sempre pendia para o lado de cá, né? Agora a Bíblia pende para o lado de lá. E pessoal, olha só, falta tão pouquinho para a gente acabar a Bíblia. Tão pouquinho, é muito pouco. Esse Novo Testamento vai acabar muito rápido, né? A gente precisaria de mais tempo para estudar esses livros e aprender mais sobre esses estudos, porque é muita coisa boa, muita coisa edificante que a gente tem. Talvez por isso que a Bíblia ela é um livro interminável, né? Não tem como você ler uma vez e falar, já li, né? Você lê um livro aí, um romance, você lê, puf, você leu, beleza, não vou ler de novo. Eu li uma vez, conheci a história, tá bom, mas a Bíblia é um negócio interminável, né? Um texto pequeno pode ser interpretado, pode ser estudado, pode ser edificado tantas vezes, né? A Débora leu um livro que um camarada, ele fazia um exercício muito interessante de pegar um versículo, e ler durante 30 minutos, né? E imagina, um versículo você lê 30 minutos, né? Tipo assim, até os 10 minutos, todo mundo aguenta, né? Porque você vai lendo 10 minutos, depois dos 15, quando chega nos 15 minutos, você começa a ficar com raiva, né? Poxa vida, mas você só tem um versículo. Aí, mas diz que depois dos 15 minutos começa a acontecer alguma coisa diferente. Porque aquele versículo começa a incorporar na sua vida e começa a fazer, trazer assim as próprias palavras do Espírito Santo para moldar e lapidar a sua vida. É muito interessante, né? E às vezes, né, a gente critica os católicos, talvez porque eles oram orações repetidas, tal, não sei o quê, poxa, eles repetem 1000 vezes. Mas às vezes, nas repetições, a gente vai entendendo profundamente e mais profundamente aquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações, né? E ela um dia fez esse exercício com os nossos jovens. É claro que muitos não conseguem, porque o jovem é muito impaciente, né? Aliás, quem não é impaciente aqui, né? Paciente a gente só é quando a gente vai no médico. E a gente fica lá esperando para ser atendido, a gente é paciente. É a única vez que a gente é paciente. Mas eu penso, né, que na nossa impaciência a gente tem dificuldade de entender a palavra de Deus. Mas vamos lá, pessoal. Segunda carta ao Coríntios, então, na verdade, assim, quando a gente estuda teologia e começa a estudar as cartas paulinas, estuda a primeira e segunda carta ao Coríntios, a gente sabe que existe uma terceira carta aos Coríntios, que na verdade foi a primeira, né? Não é a terceira, é depois da segunda. Antes da primeira carta aos Coríntios, existiu uma carta que Paulo escreveu para os Coríntios, que era chamada de a Carta Severa. Então, assim, se você achou que 1 Coríntios era uma carta dura, que Paulo, sabe, confrontou as pessoas, não. A primeira carta, que foi a Carta Severa, essa carta ela foi perdida, tipo, ninguém tem essa carta, né? Então, assim, a gente não sabe, a gente sabe que ela existiu porque Paulo, ele fala sobre essa carta, né? Lá aqui no capítulo 2, versículo 4, ele fala assim: pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia no coração. Essa escrita que fala em capítulo 2, versículo 4, é a carta severa que o Paulo escreveu antes da primeira carta ao Coríntios, né? Então a primeira carta ao Coríntios foi chamada de primeira carta e depois a segunda carta, porque a gente não tem essa carta severa, a gente não tem o registro dela, mas a gente sabe porque Paulo falou dessa carta nos dois textos, né? Tanto de primeira como de segunda Coríntios. E essa carta foi uma carta extremamente severa, onde Paulo corrige, e ele é muito duro com as pessoas, né? E mais uma vez, né, pessoal, aí você pensa assim, ai, Paulo, será que Paulo era bravo desse jeito? Assim, eu penso o seguinte, pessoal, se você ama, você fica bravo.
eu acho isso, para mim isso é verdade, tá, pessoal? Eu acho que vocês ainda não me viram bravo, né? Talvez um dia vocês me vejam bravo, mas o dia que você me vê bravo é porque eu te amo, né? Eu tenho um menino, eu tenho um rapaz, claro, ele já tá casado hoje, né? Super líder da igreja. Mas assim, eu lembro quando ele era jovem, ele tava num namoro muito ruim, muito esquisito. E aí, um dia eles estavam brigando e eu resolvi falar com eles e o menino, e eles estavam tendo relação sexual antes do casamento no namoro, né? Aí quando eu perguntei, ele confirmou, mas eu fiquei tão bravo, mas eu fiquei tão bravo. A Débora falou assim, Joel, nunca te vi tão bravo na minha vida. Mas eu dei uma bronca nesse menino, mas uma bronca, porque ele era líder de jovem. Eu dei uma bronca tão grande nele, assim, foi um negócio que parecia que a sala tava tremendo de tão bravo que eu tava, né? E o mais engraçado, sabe, pessoal, o mais engraçado foi que depois dessa bronca, esse menino me amou mais ainda. Ele falou assim, Joel, nunca ninguém falou desse jeito comigo. E por mais que eu com os meus olhos vi o quanto que você estava bravo, eu vi o quanto que você me amava por conta de você estar falando daquele jeito. Uma outra experiência que eu tive foi com o líder do Rice. Tem o líder do Rice lá da Austrália, né? Que é o Steve, né? E a última vez que ele veio para o Brasil, eu confrontei ele, porque ele estava fazendo coisas muito erradas, assim, em relação à liderança que eu não concordava. Agora, ficar bravo em português é uma coisa, né? Ficar bravo em inglês é complicado. Porque tem hora que você não sabe o que falar direito, né? Mas foi muito interessante, porque eu fiquei nesse estado mesmo. Eu tava com tanta indignação do que ele estava fazendo, que a esposa dele perguntou para minha esposa, assim, para Débora, assim. A Naomi falou assim, Débora, será que é melhor a gente ir lá? Porque eu acho que o Joel vai bater no Steve. Aí minha esposa falou assim, pode ficar tranquila, ele não vai bater não, mas o negócio vai ficar pesado lá, porque eu já sei o que que é. E foi uma conversa de quase uma hora, assim, mas assim, nossa, confrontando mesmo os erros e as falhas. E depois a gente se abraçou e chorou junto, orou, se pediu perdão um ao outro, entendeu? Então eu vejo assim que Paulo, na sua severidade, a gente precisa entender, mesmo as palavras duras de 1 Coríntios, as palavras duras de 2 Coríntios, elas têm esse teor de a gente precisa entender esse teor que fala em Hebreus. Hebreus, quando ele fala da disciplina, ele fala o quê? A disciplina é boa. A disciplina, ela é boa, porque, pessoal, o contrário, eu já falei para vocês, mas o contrário de amar não é odiar. O contrário de amar é a indiferença. É quando você faz vista grossa e chega para uma pessoa e fala assim: para mim, você não existe mais. Isso é o contrário de amor. Porque o amor e o ódio, todo mundo sabe, né? Que o amor e o ódio, eles têm um limiar muito pequeno, né? O camarada que odeia demais também ama demais, na verdade, porque é um negócio muito estranho, né? Quando você ama muito alguém, aquele alguém não sai da sua cabeça, na é verdade? Quando você ama muito, né? Tipo, o netinho que acabou de nascer. Aí você ficou o dia inteiro pensando no netinho. Ai, netinho tal, né? Agora, quando você odeia alguém, esse alguém também não sai da tua cabeça. Você fala assim, ai, detesto aquela pessoa. Ai, aquela pessoa fez aquilo. Ai, quando eu for no mercado, tomara que eu não encontre aquela pessoa. E aí vai lá, a pessoa tá lá no mercado, né? Então, assim, da mesma forma que você ama, você odeia. Então, o amor e ódio não é o contrário. Eu penso que o contrário de amar é a indiferença, né? E Paulo, de uma certa maneira, quando ele está corrigindo as pessoas, ele está amando. E aí eu faço uma crítica aqui das nossas igrejas, não estou falando na nossa em si, mas em várias igrejas. A gente não sabe disciplinar as pessoas. Quando alguém errado faz alguma coisa errada na igreja, a gente sabe que está errado, a gente quer corrigir a pessoa, a gente dá uma punição, a gente tira ela do ministério, tira ela do cargo, não sei o quê, mas a gente não acompanha a pessoa, né?
E aí muitas vezes a gente perde as pessoas. As pessoas que entram em disciplina, geralmente elas aparecem numa outra igreja. Porque elas foram parar numa outra igreja porque a outra igreja acolheu elas com amor. Você entende? Então, assim, eu acho que a gente precisa ter sabedoria e por isso que eu acho que é difícil ser líder de uma igreja, é por isso que é difícil ser líder de um ministério, porque quando você tem que confrontar e você precisa colocar em disciplina, você precisa ter sabedoria para fazer tudo isso, né? E Paulo vai ajudar bastante a gente nisso, quando a gente lê a segunda carta aos Coríntios. Então, a segunda carta aos Coríntios, de um modo geral, ela foi escrita no início do pró-consulado de Galho, aquele cara que liberou Paulo das acusações dos líderes judeus, depois dos 3 anos de Éfeso, né? Então, a carta de 2 Coríntios, ela foi escrita depois do encontro de Paulo com Timóteo, quando Timóteo traz notícias preocupantes da igreja de Corinto para Paulo, né? E principalmente que existiam muitos falsos apóstolos em Corinto que estavam atacando o caráter de Paulo. E esses falsos apóstolos, eles eram um problema muito grave, né? Mas sabe o que é mais engraçado, pessoal? O falso apóstolo, ele não sabe que ele é um falso apóstolo. O falso apóstolo, ele acha que ele é um apóstolo verdadeiro. E isso é o mais engraçado, pessoal. Por quê? Porque a pessoa. A gente está falando de líderes dentro da igreja. A gente não está falando de macumbeiro, de líder de centro espírita. Não, não. A gente está falando de gente de dentro da igreja que são falsos apóstolos. O que é um falso apóstolo, né, pessoal? Falso apóstolo é uma pessoa que está querendo liderar a igreja não conforme a palavra, não conforme as escrituras e o Espírito Santo, mas conforme as tradições e a sua própria cabeça, a sua própria convicção. Você vê que os falsos apóstolos são pessoas irredutíveis, são pessoas que não conseguem ouvir outras opiniões. A opinião dela está certa, não tem ninguém que vai fazer ela mudar de ideia, e ela vai atacar todo mundo porque aquilo ali é o certo e não tem mais nada de certo nesse mundo. Então, assim, eu penso que os falsos apóstolos, e eles não fazem, pessoal, eles não fazem isso por mal. Eles não fazem isso por mal. Eles não fazem isso porque eles são pessoas ruins. Não são pessoas ruins. Só que eles são pessoas convictas de uma convicção humana, de uma sabedoria humana, de algo que eles ouviram falar, né? Eu vou falar uma coisa esquisita para vocês, mas eles são doutrinados pelas fake news. Sabe o que significa ser doutrinado pelas fake news? Você começa a ouvir umas histórias aí, tal, que o coronavírus morre quando a temperatura do lugar é quente. Aí você transforma aquela fake news numa verdade e fala assim, então quer dizer que no Amazonas e no Pará não tem coronavírus, porque essa notícia me trouxe que o coronavírus, ele gosta do frio e ele não se desenvolve em lugar quente. Aí você vai no Pará e vê quantas pessoas morreram no Pará, quantas pessoas morreram no Amazonas. Aí o cara fala assim, mas eu ouvi que... Você ouviu, mas você não ouviu do lugar certo. Você entende, pessoal? Pessoal, os falsos profetas, falsos apóstolos, eles não são pessoas ruins. Paulo não tem nada contra os falsos apóstolos. Paulo tem tudo contra as doutrinas erradas que eles tiraram de lugares errados, né? A mistura da questão da lei judaica com o novo cristianismo, com a nova aliança que Jesus traz para nós, a mistura pode dar confusão, você entende? Porque aí você começa a se tornar um legalista, você começa a achar que você precisa guardar o sábado de sexta às 6 horas, até sábado às 6 horas da tarde, você precisa guardar porque se você não fizer isso, você vai para o inferno. Quem falou isso para você? Isso é uma mistura de uma fake news criada de argumentos do Velho Testamento com ideias do Novo Testamento e que se misturaram hoje e transformaram uma religião em uma lei e que se você não viver essa lei, você vai morrer no inferno. Né? Aí você pensa assim, eles são maus? Não. Eles estão errados? De uma certa forma sim, mas de uma certa forma eles estão certos. Por quê? Porque
Talvez eles guardem o sábado de não trabalhar das 6 da tarde da sexta-feira até 6 da tarde do sábado, mas você é uma pessoa que é crente, que vai na igreja evangélica e que não guarda nenhum dia para descansar na sua vida. Você entende, pessoal? Então, assim, quem está errado? Todo mundo está errado. E aí é o que Paulo traz nessa carta. Paulo, ele quer trazer essa ideia de que todos nós somos incapazes de viver todas as leis de Deus pelas nossas próprias forças. E é por isso que a gente precisa do Espírito Santo escrevendo no nosso coração, né? Vamos lá. Paulo, ele se entristece nessa carta muito por conta da falta de lealdade dos coríntios. A gente vai falar sobre isso mais tarde, mas assim, o que acontece os falsos apóstolos começaram a denigrir a imagem de Paulo porque ele não estava lá. É lógico, né? Quando o cara não está lá, é a melhor hora para falar mal dele. Não é verdade? Pessoal, você vai falar mal de alguém quando a pessoa tá na sala? Não, mano. Vou esperar o cara sair. Quando ele for para outro lugar, a gente começa a falar mal dele. E aí então as pessoas falam mal, começaram a falar mal. E uma hora quando Paulo chegou em Corinto, um desses caras, não era o falso apóstolo, um dos membros da igreja de Corinto, começou a acusar Paulo das coisas que esses falsos apóstolos tinham falado para ele. E isso entristece, por quê? Porque a igreja de Corinto, ao invés de ir contra esse cara que estava falando mal de Paulo, não, eles ficaram em silêncio. E a verdade é, no ditado popular, quem cala, consente, não é verdade? Se quem cala consente, a igreja apoiou o que aquele cara estava falando. E pessoal, quantas vezes a gente não apoia? Só porque o cara falou bonito, só porque o cara falou um negócio que fez um certo nexo, e aí a gente apoia sem buscar as verdades absolutas e profundas do que está acontecendo. Por isso que eu não ouço, pessoal. Uma pessoa vem para mim e fala assim, que aquela pessoa fez isso, fez aquilo. Bom, então vamos ver o outro lado também, né? Não tirem as suas próprias conclusões ouvindo só de uma parte. Que não sei o que a nossa igreja está fazendo isso, está fazendo aquilo. Vai lá na liderança e tira suas dúvidas e pergunta para quem está fazendo, por que está fazendo isso, você entende? Não, porque aquela outra pessoa da outra igreja falou para mim que não sei o que não sei... Pessoal, a gente precisa saber a verdade por completa, porque senão vai acontecer o que aconteceu com o Paulo. Paulo tá sendo apedrejado, né? Por conta de palavras de fake news de caras que não gostam de Paulo e que começaram a jogar essas fake news na mídia, né? Então Paulo, ele tem aqui nessa carta, na segunda carta de Coríntios, ele fala muito sobre um tal de Tito. E Tito era um filho na fé de Paulo. A gente vai ver, eu espero, né? Eu não contei direitinho os dias, mas assim, espero que a gente veja a carta de Tito para a gente entender Tito. Tem muita coisa nos comentários sobre Tito e sobre Timóteo. Mas eu vou deixar esses comentários para quando a gente ler as cartas de Timóteo e as cartas de Tito. Mas só quero dizer para vocês que Tito era um gentil, ele não era judeu, que ele se converteu e ele era uma pessoa fantástica. Tito era um cara que a gente abençoava muito a vida de Paulo, a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? A segunda carta de Coríntios, ela expressa um alívio e uma alegria diante do arrependimento das pessoas. Lá no capítulo 7, a gente vai ver que esse pessoal da igreja que foi contra Paulo, que aceitou as palavras erradas dos falsos apóstolos, que concordou com esse membro da igreja que atacou Paulo assim diretamente, falando com ele, houve um arrependimento muito grande em Corinto, e isso trouxe alegria para Paulo. A partir do capítulo 7 a gente vai ver disso. Ele defende o apostolado dele, do capítulo 1 até o capítulo 7. Paulo está defendendo o ministério e o apostolado dele. Ele exorta os coríntios em relação à caridade também, o capítulo 8 e o capítulo 9. Paulo fala muito sobre a coleta das ofertas para ajudar os pobres. E do capítulo 10 ao 13, ele confronta os falsos apóstolos. Então aqui, do capítulo 10 ao 13, a gente vai ver uma palavra de defesa, de argumento bíblico,
da defesa de Paulo em relação aos falsos apóstolos. Os temas importantes da segunda carta é que, primeiro, a segunda carta de Coríntios fala sobre os dados biográficos de Paulo. Muita característica de Paulo a gente vai ver em segunda carta aos Coríntios, porque a segunda carta aos Coríntios é uma carta muito pessoal. Ela não é um ensinamento igual Romanos. É uma carta pessoal, então Paulo está ali soltando o seu coração, abrindo seu coração para as pessoas. Né? A gente conhece muito Paulo através da segunda carta. Paulo confirma o relacionamento dele com a igreja de Corinto. É uma carta pessoal e defesa aos ataques e defesa da sua credibilidade teológica. Né? Então ele vai falar sobre a trindade é clara em 2 Coríntios. Paulo fala sobre Deus como Pai, Consolador, Misericórdia, como Deus Criador, como Deus que ressuscitou Jesus e que ressuscitará todos os cristãos. Ele vai falar sobre Jesus, que Jesus foi aquele que sofreu, que cumpriu as promessas, que é o Senhor proclamado do Velho Testamento, que manifestou a glória de Deus, que tornou-se pobre por nós. Ele vai falar sobre o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é o penhor da salvação, né? A gente vai falar sobre isso, mas o penhor significa a garantia de uma salvação, a garantia da nossa salvação vem através do Espírito Santo nas nossas vidas. E ele vai falar também sobre Satanás, que Satanás ele é identificado como o Deus desse século, o enganador. Ele vai falar sobre o final dos tempos, e ele traz duas perspectivas do final dos tempos. Ele mostra a glorificação dos cristãos e também a condenação de Satanás. A gente vai ver aqui teologicamente a resposta do ser humano à oferta da salvação, né? Como que o ser humano responde à salvação em Jesus Cristo, no capítulo 7, de 9 a 10. Ele vai falar sobre a missão da igreja que é a proclamação e a reconciliação. E por fim, ele fala sobre a natureza da nova aliança, né? A natureza da nova aliança. Na verdade, a natureza da nova aliança, o que acontece depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus e Deus começa a mudar muita coisa dentro de nós. E aí essa nova aliança, a gente vive de uma maneira diferente, né? Então, existem dois textos que falam muito bem sobre essa característica da nova aliança, que vai ser aqui em 2 Coríntios, né, capítulo 3, de 6 a 16, e o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é o melhor livro que vai falar sobre a característica da nossa natureza em relação à nova aliança que nós temos em Cristo Jesus, ok? Vamos lá, o esboço de Coríntios. O esboço de 2 Coríntios é dividido em 5 partes. A primeira parte é a saudação de Paulo, do capítulo 1, versículo 1 ao 11. Depois a gente tem a segunda parte, é o ministério de Paulo, que vai do capítulo 1, 12 até o capítulo 7, 16. Depois ele vai falar sobre as ofertas que Paulo proclama que na igreja, a coleta de Paulo, que seria do capítulo 8 ao capítulo 9. E aqui, a quarta parte é o apostolado de Paulo, onde Paulo fala sobre o seu ministério, o seu envio às nações, seu ministério, de capítulo 10 ao capítulo 12, versículo 13. E aí termina do capítulo 12, 14 até o final, a visita de Paulo aos Coríntios, né? Ele vai falar sobre essa visita de Paulo aos Coríntios. O nosso texto de hoje, essa introdução, o nosso texto de hoje vai falar sobre, está separado do capítulo 1 até o capítulo 4, né? E do capítulo 1 até o capítulo 4, a gente tem aqui o início, que é a saudação de Paulo. Vamos ler essa saudação, que ela é bastante importante. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Caia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Eu só queria dizer aqui no começo dessa carta, quando ele fala assim, a igreja de Corinto a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Caia.
É por isso que a carta, essas cartas, eram chamadas de cartas circulares. Não era só para aquela igreja de Corinto, mas para todos os cristãos da província, da região. Por isso que a carta ela precisava ser copiada e ela precisava ser enviada para todas as pessoas daquela região para que eles pudessem aprender alguma coisa com aquelas cartas. É a multiplicação da palavra de Deus declarada, né? Então assim, era importante a gente entender isso. Versículo 3. Bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordaram sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e a salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. Qual deles lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo? E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participaram do nosso sofrimento, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos da província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da nossa própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte, e nele temos colocado a nossa esperança em quem continuará a livrar-nos. Porquanto vocês nos ajudam com suas orações, assim muitos dão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Qual que é a palavra que mais apareceu nesse texto de 1 a 11? A palavra consolação, não é verdade? Né? A Avenida da Consolação, não, brincadeira. Mas a consolação apareceu demais aqui. E eu queria só trabalhar um pouco com vocês essa palavra consolação. Ele fala consolar os que estão passando por tribulações. Ele fala sobre Cristo transborda a nossa consolação, né? E se vocês, a salvação de vocês, se somos consolados, é para a consolação de vocês. Eu queria trazer para vocês, ó, se você estiver anotando, anota aí que hoje é dia das palavras bonitas, né? A palavra consolação em grego, ela é chamada de parakletos. Parakletos. A palavra consolação, ela é chamada de parakletos. E parakletos, pessoal, significa aquele que está ao lado para ajudar. Para é lado, né? Então, assim, aquele que está ao lado para ajudar. É muito interessante você entender que, assim, quando uma pessoa morre, né? E aí você vai lá para consolar os parentes, né? O que a gente faz para consolar os nossos amigos? A gente vai no velório, a gente fica do lado da pessoa, né? A gente dá o nosso ombro para eles chorarem, a gente abraça eles com amor, se bem que agora nem abraçar pode mais, mas assim, a gente fica lá do lado deles para dizer assim, olha assim, eu tô aqui para o que você precisar, eu tô aqui porque eu quero ser um ombro amigo, né? E vocês que são magrinhas, assim, vocês não consolam muito igual eu, porque o meu ombro é grande, é largo, é um sofazinho para a pessoa chorar. O de vocês é tudo magrinho, é tudo osso, né? Então, assim, o consolo bom é eu que dou, pessoal. Eu que sou fofinho e tal, a pessoa vem. Né? Mas o consolo, pessoal, a gente precisa entender a questão do consolar, né? Porque muitos sofrem, muitos passam por dificuldade. E sabe o que é pior do que sofrer? É sofrer sozinho, sabe? Quantas vezes você já não sofreu e você se sente assim, você olha para o lado, você olha para a sua vida e você fala assim, poxa, não tem ninguém do meu lado. Não tem ninguém comigo para sofrer comigo, né? Mas quando você tem amigas, quando você tem pessoas que se importam com você, né? Essa semana, a semana passada, acho que foi na quinta ou sexta-feira, né?
Uma pessoa da igreja me ligou e falou assim: meu pastor, estou precisando de você. Você pode orar por mim? Mas é claro que eu posso orar por você. Eu estou aqui para estar do seu lado. Eu quero estar do seu lado e te ajudar em alguma coisa. É por isso que eu estou aqui. Então, pessoal, essa palavra consolo, ela tem muito significado. Quando você entende que nós somos chamados para consolar, se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Você entende, pessoal? Se a gente passa por dificuldades, é porque a gente experimentando essas dificuldades, a gente vai ajudar aqueles que estão passando por dificuldade. Você já pensou que todas as dores que você já sentiu na vida, elas são experiências que você tem para que quando você encontrar uma pessoa que um dia quebrou o joelho, você vai falar assim para ela: olha, eu também quebrei meu joelho. E na época que eu quebrei meu joelho, eu fiquei muito mal. Mas na época que eu quebrei meu joelho, eu conheci mais a Jesus, eu voltei para Jesus. E pode ter certeza que Deus quer abençoar a sua vida. Você sabe, pessoal, o nosso consolo é o quê? As experiências que nós passamos ruins, as tribulações que nós passamos na nossa vida, elas vão fazer com que elas se tornem consolo para as pessoas que estão sofrendo. Porque, sabe, pessoal, a gente sempre gosta de fazer essa pergunta. Quando você está passando por uma dificuldade, aí você fica assim: mas por que, Deus? Mas por que só eu passo por isso? Mas por que só eu tenho que sofrer essas coisas? Né? Mas se você olhar por várias perspectivas, você vai entender que as nossas tribulações, elas servem para nos moldar e para nos tornar consolo para aqueles que vão passar por essas dificuldades também. Porque as pessoas passam por essas dificuldades. Sabe, pessoal, o funeral mais triste que eu já fiz na minha vida foi o funeral de um casal da minha igreja que perdeu uma filha que ia completar 1 ano e daqui uma semana, e essa menina faleceu, né? Imagina, pessoal, a dor. Quem nunca sentiu isso, dificilmente vai dar um abraço nessa pessoa e vai falar assim: eu sei o que você está passando. Dificilmente. Eu que nunca tive essa experiência, não vou abraçar ela e falar assim: ah, eu sei o que você está sentindo. Não. Mas eu lembro que lá no funeral chegou uma senhora que perdeu uma filha de 1 ano e meio com morte súbita. Sabe o que é morte súbita? A criança está dormindo e de repente ela morre. E a mãe que perdeu a filha sabia que essa senhora tinha perdido um filho assim. Aí eu estava do lado, porque eu estava do lado do membro da minha igreja consolando essa pessoa. E eu lembro que quando essa senhora chegou, ela deu um abraço na mãe que perdeu a filha e falou assim: eu sei o que você está passando. Mas elas choraram, mas elas choraram, mas elas choraram. E sabe, pessoal, ela sabe, as duas, uma sabia da outra, né? Uma sabia do caso da outra. Então, assim, quando ela falou: eu sei o que você está passando. E ela falou: fica firme e confia em Deus. Meu Jesus, aquilo assim, eu que estava do lado não me aguentava de choro, porque foi uma coisa muito verdadeira. E foi um consolo, assim, extremamente poderoso. Que por mais que não resolva o problema que ela estava passando, aquilo deu força para aquela mãe continuar a vida. E depois ainda teve mais 2 filhos dessa senhora, né? E aí ela, hoje são 3 meninas, né? Fantástico. Uma família linda mesmo. Totalmente consagrada ao Senhor, né? Então, eu vejo que essa palavra consolo é algo muito importante para nós, como igreja. Nós, como igreja, somos chamados para consolar as pessoas. Nós não somos chamados para julgar as pessoas. Nós não somos chamados para condenar as pessoas. Nós não somos chamados para ficar apontando o dedo para falar se está certo ou se está errado. Nós estamos na igreja para apontar que eu sou mais santo do que você. Nós estamos na igreja para consolar os nossos irmãos, para ajudar aqueles que precisam, para ser um ombro amigo
que vai se dispor para a pessoa poder encharcar o ombro se precisar de lágrimas. Porque eu tô aqui para isso, para te confortar, né? Para ser o consolo na sua vida. Então é muito importante a gente enxergar isso nessa carta, quando Paulo fala várias vezes, eu nem contei, mas tem várias vezes que Paulo fala a palavra consolo nessa introdução. Aí a segunda parte a primeira parte é a saudação, a segunda parte vai falar sobre o ministério de Paulo. E o ministério de Paulo, ele vai do capítulo 1:12 até o 7:16. Ele é dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Não, ele é dividido em 4 partes, só que a quarta parte é dividida em 8. É isso que acontece. Daí, claro, vai passar os capítulos do que a gente tem para ler hoje, né? Só para você ter uma ideia. Então, a primeira parte desse bloco do ministério de Paulo, ele vai falar sobre os planos de Paulo, que começa do capítulo 1:12 até o capítulo 2:4. Mas eu queria só pontuar algumas coisas importantes aqui desse bloco, né? O capítulo 1, versículo 12, ele começa assim: este é o nosso orgulho, a nossa consciência, dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Deus, e não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Eu queria pontuar isso aqui, que acho que é muito importante. A nossa vida cristã, ela precisa levar essas duas coisas em consideração, né? A sabedoria, a santidade e a sinceridade provenientes de Deus, tá, pessoal? Não é a sua santidade, não é a sua forma de ser santo, mas é a santidade e a sinceridade vinda de Deus. Muitas vezes nós queremos ser sinceros, mas nós falamos de uma forma errada. E aí na nossa sinceridade humana, a gente acaba errando, né? Eu até comentei com vocês, acho que uma pregação, eu falei sobre um livro do Lloyd Jones, que o livro se chama Sincero, mas Errado. Por quê? Porque tem muita religião aí que é sincera, pessoal, é muito sincero. Eles fazem de uma forma sincera. Você acha que os católicos, eles não pagam promessa e eles não fazem rezas na frente das estátuas porque é sincero? É sincero. Mas é sincero, mas é errado, né? Então, por que Paulo fala que a santidade e a sinceridade que ele vive é proveniente de Deus? Porque ele aprendeu, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever o que está escrito na palavra de Deus. Ele leu, ele tinha conhecimento dos evangelhos e dos ensinos apostólicos, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, e ele, através de todos esses estudos, ele chega a uma conclusão de que a sabedoria não vem dele, de que a santidade não vem dele, que a sinceridade não vem dele, mas que toda essa sinceridade e santidade eram provenientes de um fluir do Espírito Santo através da vida dele. Então você precisa deixar o Espírito Santo guiar a sua vida. Porque às vezes você pode até ser sincero, mas você está errado, né? E Paulo vai falar um pouco disso um pouco mais tarde, que a gente vai estar entendendo disso. Aí o versículo 13, ele diz: pois nada que lhe escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou de entender. Espero que assim como vocês nos entenderam, em parte venham conhecer plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nós orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá para que ajudassem minha viagem para a Judéia. Essa duplamente beneficiado seria as duas visitas de Paulo a Coríntios, né? E era uma coisa muito boa para Paulo poder passar em Coríntios, mas era uma coisa muito boa também para os coríntios receberem Paulo, porque afinal de contas, quem fundou a igreja de Corinto? O Paulo, né? E sempre que a gente tem o fundador da igreja vindo,
visitar a gente é um negócio legal, né? É uma coisa muito interessante, muito boa, né? Então eu penso que essa bênção dupla era das visitas de Paulo que eu li também nos comentários, né? Então, esse versículo 12, 13, 14, ele traz essa ideia. Agora eu queria chamar a atenção de vocês o versículo 21 e 22 aqui do capítulo 1. E ele diz o seguinte: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. E esses dois versículos, pessoal, eles são muito importantes, por quê? Porque esses dois versículos confirmam que Paulo cria num Deus trino. Essa palavra trindade, a trindade de Deus, não tem em nenhum lugar da Bíblia. Em nenhum lugar da Bíblia tem a palavra trindade, né? Deus é a trindade de Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não tem. Não tem em nenhum lugar da Bíblia tem a palavra trindade. Mas você tem esse tipo de menção que Paulo faz, é a confirmação de que a trindade é verdadeira. Você entende? Então ele diz o seguinte: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em onde? Em Cristo. Ele nos ungiu e selou na sua propriedade por seu Espírito em nossos corações. Então ele está falando de Deus, de Cristo e do Espírito. E é interessante que quando a gente estuda a Trindade, a gente entende que as três pessoas da Trindade, elas têm a mesma substância, mas elas têm papéis diferentes. A Trindade de Deus, eles têm o mesmo conteúdo, mas eles são três pessoas diferentes. E as três pessoas não podem se desconectar umas das outras, mas as três pessoas formam o que a gente chama de um único Deus. Eu sei que se você é uma pessoa racional, o seu cérebro já deu um nó do que eu falei agora. É o mesmo que eu falar para vocês assim: os 4 maiores profetas do mundo eram 3, Moisés e Elias. Então, assim, quando você fala uma frase dessa, é um negócio meio complicado, né? Eu não sei se vocês pegaram, né? Eu lembro que um cara contou essa história para as crianças, né? E a gente estava fazendo um acampamento de barraca. E eu lembro que quando eu vi isso, mas eu ria tanto. Porque as crianças estão ali prestando atenção, mas você está falando tão difícil que elas não estão te entendendo, né? Aí ele falou: os 4 maiores profetas do mundo eram 3, Moisés e Elias, né? Então, assim, tipo assim, não tem nexo nenhuma, não está explicando nada, né? Então, assim, eu vejo que às vezes, quando a gente fala da Trindade, é complicado de aceitar racionalmente a questão da Trindade. É um único Deus, mas um único Deus são 3 pessoas, as 3 pessoas têm papéis diferentes, mas elas têm a mesma substância. Entendeu? É complicado, pessoal. É assim, racionalmente é difícil de entender. Mas eu digo para vocês, por que nós cremos nisso? Porque está na Bíblia. Porque está na palavra de Deus. E o que está na palavra de Deus eu quero crer. Tá? Então é por isso que a gente entende a Trindade de Deus. Aí o capítulo, na verdade esse bloco dos planos de Paulo continua no capítulo 2 até o versículo 5. Porque no capítulo 2 até o versículo 5 ele diz assim: por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês? A quem tenho entristecido? E escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante de que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubesse como é profundo o meu amor por vocês. E aqui explica, pessoal, por que Paulo é duro com as pessoas. Paulo é duro com as pessoas porque Paulo ama essas pessoas.
Essas pessoas foram geradas do ministério de plantação da igreja de Corinto por Paulo. E se você ama alguém, você vai ser duro com ela. É claro que você não vai ser duro toda hora, né? Não adianta você ser duro toda hora, mas uma bronca que você dá com amor vale mais do que 500 carinhos que você dá por superproteção. Você entende? Sabe, pessoal, a gente às vezes, eu acho que muito do Nikkei tem isso, sabe? A gente não gosta de incomodar, não é verdade? A gente não gosta de incomodar, a gente não gosta de ser o causador, né? De conflitos, a gente não gosta. Faz parte da natureza do povo Nikkei, eu acho, né? A gente não gosta, a gente prefere deixar quieto, né? Deixa quieto, né? Mas eu penso, sabe, pessoal, que às vezes, se você não confrontar, você não está amando. Então, quando você ama de verdade, às vezes você precisa confrontar. Você entende? E aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Será que nós, como cristãos, precisamos ser pessoas que agradam todo mundo, que agradam todas as pessoas? Eu acho que não, pessoal. Sabe por quê? Porque quando eu olho para Jesus, eu não vejo que Jesus agradou todo mundo. Porque se Jesus agradasse todo mundo, as pessoas não iam querer matar ele, na verdade. As pessoas não iam fazer plano para matar ele. Paulo não agradou todo mundo. Vários lugares a gente vê que em um lugar ele foi espancado e apedrejado quase até a morte. Da Bereia, ele foi expulso, né, de lá. As pessoas perseguiam ele, falavam mal dele, denigriam a sua imagem, falavam contra o seu caráter. Você entende, pessoal? E aí, mais uma vez, eu digo para vocês que árvore que não dá fruto, ninguém joga pedra. A pedra vem para aqueles que estão dando fruto, pessoal. E a verdade é, você não precisa agradar todo mundo. Você não precisa agradar todo mundo. Mas eu creio que você precisa agradar a Deus. E você precisa viver de uma forma que glorifica o nome de Deus. Você precisa viver em amor com as pessoas. A sinceridade em amor é algo que é muito, muito bom. Você precisa ser sincero. E eu vejo que Paulo, de uma certa maneira, ensina a gente a ser sincero. Eu vou voltar um pouquinho, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: todavia, como Deus é fiel, a nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregando entre vocês por mim e também por Silvano, só para explicar para vocês, Silvano é o nome em latim de Silas, tá? Só para você, muitas vezes a gente pergunta, de onde que apareceu o Silvano aqui? Ninguém nunca falou do cara, de repente ele apareceu. Silvano é a mesma palavra de Silas, escrita em outra língua, tá? Não foi, ele diz assim, Silas e Timóteo, não foi sim e não, mas ele sempre houve sim, pois tantas vezes forem as promessas feitas por Deus, que também Cristo, o sim, por isso, por meio dele, amém, é pronunciado por todos para a glória de Deus. O que Paulo quer dizer com esse jogo de palavras de sim e não? Ele está falando o seguinte, pessoal, quando você falar sim, fala sim. Quando você fala não, fala não, né? De certa maneira, ele está falando sobre uma falsidade que acontecia quando uma pessoa elogiava querendo criticar. Às vezes a gente faz isso, né? A gente elogia alguém, mas no fundo a gente está querendo criticar, né? E aí eu penso que o nosso sim tem que ser sim e o nosso não tem que ser não. E é isso que Paulo está falando, que a sinceridade proveniente de Deus, ela é algo clara. É sim, sim, não, não. Entendeu? Você não fala assim, né? É sim para dizer não, né? Eu tenho um amigo que o casal, eles estavam esperando o bebê. Aí no dia que a mulher começou a ter trabalho de parto, eles estavam fazendo um churrasco na casa deles. Olha que absurdo, pessoal, que absurdo. Ela começou a passar mal e ele falou, nossa, vou levar ela para o hospital. Aí ele levou a esposa para o hospital, passando mal, e aí ela estava lá, assim, tendo trabalho de parto, né? E a gente nunca sabe que hora que vai nascer, né? Trabalho de parto às vezes demora
5 horas, 6 horas, sei lá, demora pra caramba. Começou a ter trabalho de parto, né? Aí um cara ligou pra ele no celular e falou assim, onde que tá o refrigerante, não sei, porque todo mundo ficou na casa dele. Aí ele falou, tá aqui. Daí a esposa dele falou assim, amor, vai lá em casa e resolve o negócio do churrasco, depois você volta. A mulher tava tendo trabalho de parto. Aí o cara falou assim, é sério, amor? Eu vou lá então, eu resolvo, daqui a pouco eu volto. Na verdade, a mulher tava falando assim, pode ir, mas na verdade ela queria falar, não vai, não vai, fica aqui comigo. Mas ela falou assim, vai lá e resolve os negócios do churrasco. Aí o cara bobinho, né? Tá bom, amor, eu vou lá e já volto. Foi lá pra casa dele comer churrasco e resolveu o churrasco. Quando ele voltou, o filho dele já tinha nascido. Já tinha nascido. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Sabe, é por isso, pessoal, é por isso que eu vou falar uma coisa pra vocês. O seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. Senão você vai falar um sim querendo dizer não e eu querer falar um não querendo dizer sim, vai dar confusão lá na frente, tá, pessoal? Então, vamos ser sinceros. Eu quero que vocês pensem nisso. Sinceridade proveniente de Deus e não proveniente de uma manipulação e de uma sabedoria humana, tá? Vamos continuar, senão a gente não vai terminar hoje. É que tem muita coisa boa aqui, pessoal, muita coisa muito legal, muito interessante. Então aqui, do capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11, de versículo 5 até o versículo 11, ele vai falar sobre o perdão dos pecados. Esse é um texto que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Ele vai falar sobre a motivação piedosa e racional para o perdão. Então, assim, se você quer falar de perdão para alguém, ensinar perdão, você não pode deixar de citar 2 Coríntios capítulo 5, de 5 a 11. Tá? Vamos lá, vamos ver esse texto. Ele diz assim, se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês que devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isso é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Presta atenção, pessoal, que eu vou falar. Existe uma frase que diz o seguinte: nós somos perdoados para perdoar. De uma certa maneira, essa frase ela traz o seguinte significado filosófico: se você foi perdoado de um pecado que te levaria à condenação à morte eterna, por que que você não vai perdoar o erro de um irmão? Você entende? Se eu fui perdoado pela condenação que o meu nome estava escrito no livro da condenação à morte eterna, e Jesus Cristo morreu numa cruz e me perdoou, por que que eu não vou perdoar você que fez só alguma coisa errada contra mim? Nós precisamos colocar isso no nosso coração. E se você não perdoar, eu vou ser mais grave com vocês em relação ao que Jesus disse naquela história do rei que perdoou o seu servo e o seu servo não perdoou o conservo. Lembra dessa história? Aí o rei, ele viu que o servo não tinha perdoado o conservo, sendo que o rei tinha perdoado o servo. E aí o que o rei fez? O rei puniu esse servo e toda a sua família na prisão até que ele pagasse o último centavo do que ele devia para o rei. Ou seja, eu vou ser até radical nessa palavra, mas eu vou dizer para vocês que se você não perdoar as pessoas aqui na terra, você não vai ser perdoado lá no céu. Isso é grave, pessoal. Isso é muito grave.
Isso é muito grave. Então, assim, presta atenção no que esse texto está falando. Agora ele está falando, Paulo está falando de uma conduta que precisava acontecer nessa igreja. Por quê? Lembra que eu falei para vocês no começo que tinha um membro da igreja que ouviu os falsos apóstolos? E esse membro da igreja, ele apontou o dedo para Paulo e falou para o Paulo assim: você está errado, você está fazendo da maneira errada, não é assim que é para fazer. Quando esse cara pronunciou essas palavras contra Paulo, a tristeza de Paulo é porque a igreja, num todo, ao invés de ir contra esse senhor que falou as acusações, não, eles consentiram com a acusação. Mas esse camarada que acusou Paulo, ele se arrependeu dos seus pecados. Ele caiu em si e percebeu que ele tinha feito algo errado. E o arrependimento, pessoal, é algo que eu entendo que só o Espírito Santo pode convencer você. Tá? Porque uma pessoa vem, ela faz uma coisa errada, e aí a gente quer mostrar para ela que ela tá errada, não é verdade? A gente quer falar, olha, presta atenção, você fez isso, o certo é isso, tal. A gente, por mais que a gente queira fazer explicar para a pessoa que ela tá errada, eu entendo o seguinte, pessoal, quem convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus, não é verdade? Então, quando você for tentar convencer e falar para uma pessoa que ela está errada, meu conselho é o seguinte, ora. Ora e fala assim, Espírito Santo de Deus, mostra para essa pessoa que está errada. Eu acho que a gente deveria fazer isso com os nossos filhos, sabia? Se você é um crente que é conduzido pelo Espírito Santo, pela verdade, antes de você confrontar o seu filho com o erro que eles fizeram, eu acho que a gente devia orar e falar assim, Espírito Santo de Deus, revela o erro para o meu filho, que ele possa entender que ele está errado. Espírito Santo, coloca no coração dele o que é certo e o que é errado. E no meu coração também, Espírito Santo, que o Senhor me fale. Se eu estou errado também, que o Espírito Santo tenha a liberdade para falar comigo. E aí a gente vai conversar. Você entende, pessoal? Porque às vezes a gente confia muito nas nossas próprias convicções. Sabe, tem um ministério que chama Blessing Kids. É feito com as igrejas chinesas e coreanas que eles evangelizam as crianças, né? Dos bairros pobres de São Paulo. E esse cara, esse líder, ele queria que eu fizesse parte da liderança dele. E eu falei para ele, não dá, camarada, eu tenho já muita coisa, Deus colocou uma direção para mim, eu sou pastor de uma igreja, eu cuido de um ministério de jovens, eu não tem como eu fazer isso aí. Mas ele queria, tal, né? Aí, e ele falou, não, você vai trabalhar comigo. E aí eu lembro que a Débora ficou muito brava e escreveu para esse pastor. Ele falou assim, olha, meu marido não vai trabalhar nesse ministério, já tem muita coisa, não sei o quê. E a minha esposa está muito brava. Aí a esposa desse pastor, porque esse pastor falava mal português, a esposa desse pastor pegou o celular do pastor, do marido, e escreveu para Débora assim, oi Débora, tudo bom? Eu ouvi tudo que você escreveu. Me dá um tempo que eu vou orar e depois eu te respondo. Eu achei isso fantástico, pessoal, fantástico. Por quê? Porque na nossa carnalidade, a nossa vontade é de responder logo de cara. Bateu, já toma, não é verdade? Bateu, já toma. É assim que a gente faz. Quando a gente é carnal é assim. E lembra que a gente viu em 1 Coríntios que pode existir crentes carnais e pode existir crentes espirituais. E os crentes carnais são esses. Bateu, já volta um tapa na cara, você entende? Uma pessoa falou um negócio errado, já volta um outro tapa. Não, mas os crentes espirituais fazem o quê? Tomou um tapa. Vamos orar? Vamos pedir para o Espírito Santo revelar? Vamos acalmar o nosso coração? Vamos deixar o sangue esfriar? Vamos deixar a poeira baixar? Vamos perguntar para Deus? Vamos confiar em Deus e depois a gente conversa. Você entende, pessoal? É assim que crentes espirituais deveriam resolver seus problemas. E Paulo, ele está falando assim, pessoal, esse cara, ele já recebeu a punição imposta pela maioria. A disciplina já foi aplicada na vida desse camarada. Agora, vamos reconciliar ele, vamos trazer ele para de volta para o reino.
Você entende? Então, uma pessoa que erra, a punição, existe a punição, existe a parte dura da pessoa, mas nós também temos que saber trabalhar a reconciliação, porque a igreja, presta atenção no que eu vou falar, pessoal, a igreja não foi chamada só para trazer membro para dentro da igreja. A igreja foi chamada também para reconciliar as pessoas uns com os outros e essas pessoas com Deus. Então é tarefa nossa como igreja, né? Vamos lá, pessoal, vamos prosseguir. Então esse texto ele é muito importante para você entender sobre a disciplina, sobre perdoar as pessoas. Aí do versículo 12, estamos no capítulo 2, tá? Do versículo 12 ao 13, ele vai falar sobre os ministros da nova aliança, né? E ele fala, eu acho isso aqui, pessoal, esse texto aqui é fantástico. Né? Então no versículo 12, presta atenção, ele fala assim: quando cheguei a Troade, olha só o que Paulo está falando. Quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto a porta. Olha só, pessoal. E Paulo chegou a Troade e viu que a porta estava aberta para pregar o evangelho. A porta estava aberta. Agora acompanha comigo no versículo 13. Diz assim: ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles, de Troade, e fui para a Macedônia, para encontrar com Tito. Ó, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Troade estava aberto para que Paulo ministrasse para Troade. A porta estava aberta, ele estava lá para pregar. Só que toda essa confusão que estava acontecendo em Coríntio e por causa das cartas que Paulo tinha escrito, Paulo ele não estava tranquilo, ele não estava em paz. E sabe o que o Paulo fez? Mesmo Troade sendo uma oportunidade muito boa para pregar o evangelho, Paulo deixou Troade de lado para cuidar de si mesmo. Paulo falou assim: eu não estou tendo sossego. Sabe o que eu preciso? Eu preciso encontrar com Tito. Tito não era pai de Paulo. Tito era filho de Paulo. Você entende, pessoal, que chega um momento na vida dos filhos que os filhos começam a ser bênção para os pais e cuidar dos pais. E os pais também precisam buscar os filhos como amigos, como companheiros de ministério. E o Paulo, ele fala exatamente isso, pessoal. Ele não encontrou Tito, por isso ele se despediu das pessoas de Troade. E ele foi para Macedônia, porque ele sabia que Tito ia passar pela Macedônia. Ele foi lá para encontrar com Tito, pessoal. Agora, eu quero que você dê um pulo aí para o capítulo 7. Eu quero que você pula para o capítulo 7. E você vai ler comigo o versículo 5. Capítulo 7, versículo 5. Olha só o que Paulo diz aqui. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Versículo 6. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Pessoal, presta atenção no que eu estou falando para vocês. Muitas vezes nós somos guiados pelas programações. Muitas vezes nós somos guiados pelas oportunidades de trabalhar, de fazer a coisa acontecer, de ficar mais rico, de ganhar mais pessoas, de aumentar o tamanho da igreja, de não sei o quê. Mas sabe, pessoal, eu quero que você aprenda uma coisa que eu aprendo com Paulo. Se você não estiver bem, você mesmo com Deus, tudo que você produzir, sendo que você não está bem com Deus, não vai ter fruto. Por isso, nós temos o livre-arbítrio, nesse sentido, a livre escolha, a livre agência, de decidir nas nossas vidas em não trabalhar nessa área, para que eu possa cuidar dessa área, da área do coração. Você precisa aprender a cuidar de si também.
É uma oportunidade gigante que eu tenho para pregar o evangelho, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas eu tô cansado, eu tô mal, tá faltando paz, tá faltando sossego na minha vida. Paulo deixou Troade, despediu de Troade, foi para Macedônia esperar Tito. No capítulo 7, quando Tito chega, Paulo escreve exatamente isso. Eu não estava tendo nenhum descanso. Eu fui atribulado de toda forma, conflitos externos, temores internos. E aí ele fala, Deus, porém, consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Sabe, pessoal, duas coisas que eu quero que a gente olhe para isso. Primeiro, você precisa saber cuidar do seu coração também. Às vezes a gente precisa saber falar não. Não para algumas coisas, mas por saber que nós precisamos cuidar de nós mesmos. E outra coisa que eu queria dizer para vocês. Você está sendo Tito de alguém? Você está sendo Tito de alguém? Sabe por quê, pessoal? Porque às vezes tem pessoas que chegam no ambiente, ao invés de trazer consolo, conforto e alegria, traz medo. Você já viu? Quando a pessoa chega, ai meu Deus, o pastor chegou, ai meu Deus, esconde as coisas. Mas quando uma pessoa que é Tito chega, ela traz consolo, ela traz alegria, ela revigora a alma, a força, o ânimo. Sabe? E eu penso, sabe o que eu penso, pessoal? Que as nossas inks, elas são Titos nas nossas vidas. A gente precisa das nossas inks. Nós precisamos encontrar com os nossos irmãos. É por isso que lá a gente compartilha nossos pedidos de oração. É por isso que lá nós louvamos a Deus junto. É por isso que nós comemos juntos. Infelizmente a gente não está podendo comer muito junto, né? Mas assim, nós nos encontramos, nós nos encorajamos, nós elogiamos uns aos outros. Nós compartilhamos os remédios, né? Então assim, quando uma pessoa tem uma ink, quando uma pessoa fala, tô com dor na perna, outro fala assim, então você pega faz sopa de não sei o que, com não sei o que, com não sei o que. A gente compartilha os remédios, né? Uma vez a pessoa falou assim, sabe, meu pé dói. Toda vez que eu vou dormir, quando eu acordo com o pé doendo. Aí eu dei o seguinte conselho, não dorme mais. Porque daí ele não vai doer mais. Tá, conselho errado também não adianta dar, né? Mas assim, eu penso que é um lugar de consolo, de conforto, de encorajamento. Eu entendo que Tito é isso para nós e nós temos que ser Titos para as pessoas, tá? Vamos lá, pessoal. Não vou conseguir terminar, é muita coisa que tem. Depois disso, versículo 14 a 17 é muito interessante. Que ele diz o seguinte, sobre o triunfo do ministério, né? E ele fala aqui sobre o bom perfume. Ele diz o seguinte, capítulo 2, versículo 14. Ele diz assim, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala o bom em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, mas para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro, mas antes em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. E eu queria dizer um pouquinho sobre esse cheiro, né? A fragrância, né? Você sabe qual é a diferença de flagrante e fragrante, né? Flagrante é quando você pega uma pessoa fazendo coisa errada. Te peguei no flagra, né? Mas fragrante é quando você sente o cheiro, a fragrância das pessoas, a fragrância de Cristo, né? E eu entendo que Paulo está falando aqui que nós somos esse bom perfume de Deus na vida das pessoas. Só que para aqueles que estão sendo salvos, a nossa mensagem é uma mensagem de vida, na verdade, porque eles aceitaram Jesus e eles estão entendendo a salvação e a vida eterna através dessa mensagem. Mas para aqueles que estão perecendo é cheiro de morte,
Por quê? Porque a nossa pregação, ela define dois caminhos, só tem dois caminhos. Ou a morte ou a vida. Então, se os que estão perecendo, que não querem Jesus na vida deles, eles ouvem a nossa mensagem, estão na nossa presença, eles sentem cheiro de morte. Né? Você entende? Agora você vai entender por que os homossexuais odeiam os evangélicos. Porque a mensagem deles proclama que o pecado que eles tanto gostam leva para a morte. E é por isso que você tem uma briga tão grande que eles têm contra nós. A gente não tem nada contra eles, a gente ama eles. A gente só não ama o pecado deles. Aliás, a gente não ama nem o pecado. E mesmo o pecado que a gente comete, a gente também não ama, na é verdade? Mas o pecado que eles adoram e que eles manifestam e que eles se vestem e que eles saem na rua para dizer que esse pecado é maravilhoso, a gente não gosta. E na nossa mensagem e na nossa vida, é claro, é nítido que para eles é cheiro de morte, para nós é cheiro de vida. É por isso que a fragrância de Deus... Mas eu queria dizer uma outra coisa para vocês, pessoal, uma outra coisa. Você lembra daquele salmo que fala assim: assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E eu queria dizer uma coisa muito interessante para vocês, pessoal. Quando eu li esse salmo, eu pensava assim: por que a corça, né, que é aquele o veado das montanhas, por que a corça ela quer as águas correntes? Aí você vai entender comigo. Se você assistiu algum programa de Animal Planet, ele vai mostrar para você que toda vez que essas gazelinhas, essas corças, elas vão beber água, elas bebem bem cedo e elas entram dentro da água corrente. E sabe por que elas entram dentro da água corrente para beber a água? Porque quando elas entram dentro da água corrente, o pé delas é lavado. E quando lava o pé das corças, sai o cheiro de presa. Então os predadores, a onça, o leão, sei lá, os bichos que querem comer a corça, eles não conseguem detectar o cheiro da corça, e a corça se torna algo invisível para os seus predadores. É por isso que ela entra dentro da água para tomar água, porque ela está bebendo água e ela está se lavando para tirar o cheiro de presa, para que os predadores não encontrem ela durante o dia. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Nós somos pecadores miseráveis, amém, irmãos? Nós somos pecadores miseráveis. E o nosso pecado tem cheiro. Nosso pecado tem cheiro. E eu queria dizer para vocês que toda manhã, quando a gente entra na presença de Deus e busca das águas purificadoras do Espírito Santo de Deus, nós tomamos um banho da presença de Deus nas nossas vidas e o nosso cheiro de pecado é limpo. E o inimigo, que é o Satanás, que é o diabo, ele não vai conseguir detectar o cheiro de pecado em nós, porque nós fomos lavados pelas águas purificadoras e correntes do Espírito Santo nas nossas vidas, pessoal. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Então eu posso explicar para vocês o seguinte: quando nós buscamos a Deus de manhãzinha, nós nos lavamos na presença de Deus com as águas purificadoras de Deus e o nosso cheiro de pecado passa a não existir. E o inimigo não consegue enxergar, nós nos tornamos invisíveis para o inimigo porque o inimigo não consegue achar uma brecha, não consegue nos achar para poder atacar as nossas vidas. E aí isso complementa com esse texto de Paulo que diz para nós que quando nós nos revestimos de Cristo Jesus, quando nós nos apoiamos na palavra de Deus, quando nós não só somos lavados e purificados pela água purificadora, mas como a mulher samaritana, nós jorramos a água viva do nosso interior, o que acontece? Nós não só deixamos de cheirar mal, como nós começamos a cheirar bem.
E nós nos tornamos o bom perfume de Cristo. E as pessoas, elas podem nem ouvir a mensagem do que a gente está falando. Talvez elas não estejam nem ouvindo as nossas pregações. Mas só de ela ouvir falar da gente, ela vai sentir o bom perfume de Cristo. Porque essas pessoas estão jorrando a água viva da vida eterna da vida delas. Isso é maravilhoso, pessoal. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Se a gente entendesse isso de verdade, pessoal, a gente não ia nunca mais deixar de buscar Deus nas nossas manhãs. Nunca mais. Se você soubesse que quando você de manhã você se lava nas águas purificadoras de Deus, você nunca mais ia deixar de fazer isso, porque o inimigo não ia conseguir te encontrar durante o dia, pessoal. Isso é fantástico. É maravilhoso a gente ver como que essa comparação, essa analogia do cheiro e da fragrância é um negócio maravilhoso que a gente precisa refletir nas nossas vidas. Vamos lá, pessoal. Faltam 8 minutos. Eu não vou conseguir, mas tudo bem, vamos lá. Então, ele entra no capítulo 3, falando sobre a excelência do ministério de Paulo. E do versículo 1 ao 6 diz assim: será que com isso nós estamos começando a nos recomendarmos a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amém. A segunda comparação que Paulo faz aqui não é com o cheiro, mas é com a ideia das cartas. E aqui a gente está vendo Deus usar Paulo para falar que nós temos que ser a carta de Cristo. E eu quero dizer para vocês que nós somos a carta de Cristo quando nós vivemos a palavra de Deus em nós. Diz um teólogo que a melhor encadernação da Bíblia é a pele humana. Já ouviu falar nessa frase? Essa frase é linda, pessoal. A melhor encadernação da Bíblia é a pele humana. Não que você vai pegar a pele para encadernar a sua Bíblia, não. Mas que nós temos que ser a palavra de Deus se manifestando aqui na terra entre as pessoas. Você entende? Por quê? Porque essa carta aqui, ela não foi escrita com um seminário teológico Servos de Cristo. Não foi escrita com Faculdade Teológica Metodista Livre. Não foi escrita com as conferências dos Estados Unidos. Essa carta aqui foi escrita com o Espírito Santo de Deus. O meu testemunho é a manifestação da graça de Deus derramada sobre a minha vida. É por isso que em Atos capítulo 1, 8, a palavra diz: espere aqui até que o Espírito Santo desça sobre vocês. Vocês vão receber poder para ser o quê? Testemunhas. Tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós somos a melhor encadernação da Bíblia, porque nós temos que ser a manifestação da Bíblia aqui na terra. E aí ele continua no versículo 7 falando sobre os fundamentos do ministério. Ele fala: o ministério que trouxe a morte foi cravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será um ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Aqui, Paulo, ele está trazendo uma comparação da lei com a graça do Espírito Santo de Deus. Se aqueles 10 mandamentos escritos numa tábua de pedra
eram importantes, são relevantes, são muito importantes para a gente reconhecer o pecado em nós, quanto mais agora o Espírito Santo que nos capacita para viver a santidade daquelas leis que foram escritas lá com Moisés. E aí o resplendor da glória, ele se manifesta no Espírito Santo que nos enche e transborda em nossas vidas todos os dias. Então nós somos o rosto resplandecente de Moisés quando ele desceu da montanha, você entende? Só que o que Moisés fez quando ele desceu com o rosto resplandecente? Ele botou um véu. Ele colocou um véu no seu rosto. Porque, não sei, de uma certa maneira ele achava que a glória de Deus ia matar as pessoas. Então ele colocou um véu. Mas esse véu foi rasgado, pessoal, lá na morte de Jesus Cristo. Quando o véu foi rasgado, a gente agora tem o livre acesso à gloriosa graça através do Espírito Santo nas nossas vidas. Pessoal, é muita coisa boa. É muita coisa boa. Ele fala sobre, então, o fundamento que não é na lei, mas é no Espírito. Aí ele vai falar, ele começa o capítulo 4 falando sobre o tema do ministério dele. E o tema do ministério dele diz assim: portanto, visto que temos esse ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos os procedimentos secretos e vergonhosos e não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto, porque o Deus dessa era, olha o Satanás aqui, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Jesus Cristo, nosso Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus, pois Deus nos que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória. Então aqui a gente vê uma outra analogia, a analogia da luz, a luz do resplandecer da luz de Deus. Se você vai lá para Números 6:24, você vê que a bênção sacerdotal é essa. Que a luz brilhe, que o meu rosto brilhe em você, que a minha luz brilhe através de você. É a bênção sacerdotal. E aí depois ele faz uma outra analogia no versículo 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Isso quer dizer, pessoal, que nós morremos para que outras pessoas possam viver. É por isso que a gente se desgasta. É por isso que a gente às vezes espanca o nosso corpo. Lembra? A gente viu isso em 1 Coríntios. Paulo falava assim: eu faço meu corpo escravo de Cristo para alcançar as pessoas para Jesus. É por isso que a gente vê assim a história de pastores que deram as suas vidas para que pessoas conhecessem o Senhor Jesus. Isso não é obra de pastor, pessoal, isso é obra de todos os cristãos da face da terra, pelo menos deveria ser. E é isso que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Vocês são como vasos de barro. Pessoal, quanto que custam vasos de barro? Hoje é caro, porque é difícil fazer, né? O pessoal tem preguiça de fazer. Mas pega uma argila e modela um vaso, já fez um vaso, você entende? Nós somos vasos de barro, não é vaso de diamante, não é vaso de ouro, não é vaso de prata, é vaso de barro. Nós somos simples, nós somos ordinários, mas o ordinário
preenchido com a graça, o ordinário preenchido com o Espírito Santo de Deus, se torna um instrumento poderoso para alcançar muitas e muitas e muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. E aí do versículo 8 até o 18, Paulo fala sobre as provações do ministério. Ele fala: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados. Você vê, pessoal, que a vida do cristão, ela, para mim, pessoal, é inevitável que um cristão não sofra perseguição. Desculpa, talvez você fique até desanimado. Poxa, Joel, se você tivesse me falado isso antes, nem tinha entrado na vida cristã. Mas eu acredito nisso, pessoal. Não tem como um cristão não ser perseguido. Nós vamos ser perseguidos, pessoal. Nós vamos ser perseguidos. Por isso que eu acho que Paulo, ele tem treinado as pessoas para suportar essas dificuldades, para suportar essas provações, né? Então ele fala, no versículo 13, está escrito: "Cri, por isso falei, e com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem em ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora o nosso exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Amém. Não precisa nem explicar esse texto, pessoal. Esse texto é muito claro. Nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus Cristo. A gente não vê Jesus Cristo, a gente não vê o Espírito Santo, mas é nele que nós precisamos fixar os nossos olhos. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as suas falhas, olhe para Jesus e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, muito obrigado porque o Senhor aquece os nossos corações, o Senhor enche os nossos corações de encorajamento e de alegria, de misericórdia e de consolo. Deus, eu oro para que o Senhor nos faça instrumentos de consolação para aqueles que estão passando por dificuldades, instrumentos de consolação para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão passando por momentos de tribulação. Deus, nós pedimos, Deus, que o Senhor esteja nos moldando para que sejamos como Tito para Paulo, para que sejamos um motivo de encorajamento na vida das pessoas. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que nos alimenta todos os dias. Nós te buscamos pedindo que o Senhor venha nos lavar com as águas purificadoras do Teu Espírito Santo. Que o Senhor tire de nós o cheiro de pecado, o cheiro que atrai predadores para querer acabar com as nossas vidas, acabar com a nossa fé, acabar com o nosso ânimo. Pai, tira, Senhor, lava-nos com a Tua água, lava-nos com as Tuas águas purificadoras, Pai. E queremos ser o bom perfume de Cristo, queremos ser a carta de Cristo, queremos ser a luz que resplandece da graça do Espírito Santo em nós. Queremos ser vasos de barro, cheios da presença do Senhor, transbordante, renovadora, que traz uma mensagem de salvação para as pessoas ao nosso redor. Te louvamos e te agradecemos. Fortalece-nos, Senhor, na dificuldade e na perseguição. Fortalece-nos, Senhor, nos temores externos, nos conflitos externos e nos temores internos. Nós queremos estar firmes na rocha eterna que é o Senhor Jesus em nossas vidas. E é no nome dele que nós oramos tudo isso e agradecemos. Amém.
Amém, pessoal. Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima semana, né? Que Deus abençoe muito. Estamos entrando em dezembro, né? Época do Advento, época do Natal, época de evangelizar. Pessoal, como eu preguei ontem, vamos ser uma igreja de pescadores de almas. Vamos convidar a maior quantidade de pessoas para assistir o nosso culto de Natal e serem impactados com a mensagem de Deus. Vamos ser a fragrância de Cristo para aqueles que vão ser salvos. Amém? Deus abençoe, pessoal. Tenha uma ótima semana e a gente se vê na quarta-feira. Deus abençoe, pessoal. Tchau, tchau.